Estou de volta para continuar a falar sobre o polêmico Jesus. No vídeo passado, eu fiz a discriminação entre Jesus e Cristo. É provável que tenha existido um Jesus histórico, um homem comum, mas não um Cristo, porque Cristo é esse ser sobrenatural. Eu até expliquei, que a ideia de união hipostática, ou seja, a ideia de que Jesus é 100% Deus e 100% homem, não pode ser pensado racionalmente, não pode ser pensado logicamente. Isso é um artigo de fé, é uma crença. Você pode até acreditar em um Jesus sobrenatural, mas você não pode provar isso. Por quê? Porque nós não conhecemos ninguém na história que tenha andado sobre as águas, nós não conhecemos ninguém que tenha ressuscitado mortos, que tenha curado leprosos, Provavelmente isso foi sendo criado lentamente, fabulado, à medida que o cristianismo foi se organizando, foi se transformando numa instituição. Mas num sentido lógico, real, não faz nenhum sentido acreditar nesse Cristo mítico. Aliás, não são poucos os historiadores que mostram que esses milagres citados por Cristo já existiam antes. Existem fontes, por exemplo, hindus, que parecem vir antes do próprio cristianismo e já trazer alguns milagres parecidos. Eu lembro do milagre de Krishna ressuscitando Kalavati, que era uma virgem, uma jovem. A imagem, que o hinduísmo passa é muito semelhante à mesma imagem, da ressurreição de Talita Kumi, a menina, jovem que é ressuscitada por Jesus. Então é lógico que muitas dessas histórias cristãs foram plágios, coisas que foram criadas para aquelas pessoas ingênuas. É importante que você saiba que a Bíblia, os evangelhos, não são escritos históricos. A noção de história nem estava bem fixada, formada. Os evangelhos podem ser mais pensados como livros de propaganda do que propriamente escritos fidedignos e históricos. Não há esse cuidado histórico. Por quê? Porque eles foram colocando as coisas à medida que eles ouviam as pessoas narrarem, contarem. E como eu disse no vídeo anterior, eles começaram a escrever alguns dos textos, começaram a serem escritos 20, 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Então é lógico, que muita coisa foi enxertada. E mesmo depois, é bom fixar algo que os teólogos não gostam de falar, não gostam que você saiba, mas não existe nem manuscritos originais. Quando se fala os originais da Bíblia, não existe original. Para você ter uma ideia, os melhores manuscritos dos evangelhos são manuscritos que datam 200, 300 anos depois de Cristo. E eu vou repetir, os melhores manuscritos, por exemplo, Vaticano II, data 300 anos depois de Cristo. Então vejam, que muita coisa foi sendo enxertada, colocada. Eu poderia citar aqui de cabeça algumas passagens que hoje não há dúvida de que elas foram acrescentadas. Por exemplo, aquela fala de Jesus, que é uma passagem muito bonita, em que ele repreende a multidão que quer apedrejar uma mulher e diz que o indivíduo, para tirar uma pedra, só se não tivesse pecado. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto é muito comovente, bonito,
mas aquilo ali foi enxertado. Procure, estude, não acredite no que eu estou dizendo. Veja as melhores traduções, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela diz literalmente que aquele texto foi colocado posteriormente. Aquele texto não aparece nos melhores manuscritos. Ou seja, foi um texto rabínico, porque já existia, né, uma certa noção daquela história, e que foi creditado depois a Jesus. Também, se pegarmos 1 João 5,3, quando diz, né, que são três os que dão testemunhos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Esse texto também é um enxerto, algo, né, que é chamado de espúrio, um texto espúrio. O que é um texto espúrio? Não é um texto verdadeiro, não estava nos originais. Esse texto foi colocado por um copista cristão cerca de 200 ou 300 anos depois, né, da Bíblia ter sido feita inicialmente, nos evangelhos ter sido feitos inicialmente. Então vejam, eu estou citando esses textos de uma forma meio panorâmica, não dá para debatermos, né, muito profundamente, mas só para que você saiba que o livro foi sendo montado lentamente. O livro não foi feito pela inspiração divina, como se fala. Aquelas histórias foram histórias que foram narradas. Eu lembro de uma passagem de São Jerônimo, quando foi fazer a primeira tradução, né, do grego koiné para o latim, a Vulgata. Ele já disse ao Papa Damásio: olha, eu não sei por onde começar. São tantas as palavras de Deus, ou seja, existiam tantos textos. Foi ele que criou a ideia, né, de um canônio, uma coisa canônica, uma regra, livros oficiais. E isso é importante que você saiba, já mostra claramente que os textos sagrados foram escolhidos por homens, homens que foram lentamente enxertando, colocando coisas a mais, retirando, e aí se fabricou o Cristo. Tardiamente, né, lá para os anos 300, 400, já estava fixada a ideia de que Jesus era um Deus, um membro da Trindade. Mas isso, na verdade, é um abuso. Por quê? Porque o Jesus histórico, o filho do carpinteiro, era um indivíduo comum, provavelmente um indivíduo com pensamento revolucionário, com a tentativa de ajudar o seu povo. Eu acredito até que era bem motivado, mas não era um Deus, era apenas um líder popular, que vai lentamente servindo de vaca de presépio, como se diz atualmente, né, para a Igreja Romana. A partir da ideia de um Jesus que era Deus, a Igreja Romana conseguiu uma ideologia importantíssima para o controle das massas. Mas eu quero que você entenda bem que, do ponto de vista lógico, racional, não há nenhum suporte para um Cristo sobrenatural. Perdoe-me ser tão honesto, mas aquilo é história mais para crianças do que qualquer outra coisa, né? Alguém que cura, alguém que pode ressuscitar. É lógico que essas lendas, popularmente, elas são muito caras, são muito importantes. É só perceber como no catolicismo popular, no protestantismo popular, essa ideia de milagre está sempre sendo atualizada, está sempre, né, fazendo muito sucesso no meio das massas. Por quê? Porque os homens gostam de ilusão. Os homens gostam de alguma coisa que pareça ultrapassar aquilo que é histórico, aquilo que é real. Agora, do ponto de vista lógico,
Jesus poderia ser comparado a Sócrates, a Platão, a um filósofo, a um pensador. Entendam que eu não menosprezo o valor histórico de Jesus. Acredito até que algumas de suas ideias eram ideias humanistas, ideias muito simpáticas, muito interessantes. Mas daí acreditar que ele era um Deus, de que ele ressuscitou, isso tudo, né, não tem muito sentido. Ele ressuscitou por que motivo? Ressuscitou para nada. 2000 anos e o homem continua a sofrer, as nações continuam a ser exploradas, populações indígenas foram destruídas em seu nome e ele não voltou, ele não fez nada. Ou seja, é lógico que o Cristo da religião é mais um espantalho, é mais algo usado para manipular do que qualquer outra coisa. Então entendam que a Bíblia, ou se quiserem, os evangelhos, vão sendo lentamente produzidos, vão sendo criados, né, a partir da compilação de histórias populares, de pessoas, né, que de uma forma um tanto empolgada demais, acreditavam que Jesus foi mais do que um homem. Essa crença era uma resposta à depressão, à angústia dos discípulos. É só imaginar, né, como os discípulos ficaram com a morte de Jesus. Parecia que nada daquilo tinha sentido. Então é lógico que a criação da fábula da ressurreição foi algo muito importante para dar autoestima, para fazer com que as pessoas acreditassem no futuro, continuassem a viver. Agora, uma crença forte não faz com que algo se torne verdadeiro. O fato de você querer que alguém ressuscite não vai propriamente ressuscitar esta pessoa. Por isso, na verdade, o cristianismo foi mais uma criação romana, mais uma criação de uma instituição, de que propriamente algo revelado ou dado por uma divindade. No próximo vídeo vou continuar e vou falar um pouco mais sobre a questão do Natal. Para fechar essa série, né, que estamos discutindo sobre Jesus, vou falar sobre a questão do Natal. Até lá!